Um dia desses eu estava conversando, eu estava, inclusive, preparando alguns slides dessa mensagem. Eu estava conversando com o Gabriel, meu filho, eu me senti o cara. Porque eu perguntei para ele assim, estava preparando o slide, falava sobre isso, eu falei assim, Gabriel, só para eu lembrar, porque às vezes eu estou meio por fora aqui das várias infâncias aí que teve. Na sua infância, qual foi o seu herói? Qual foi o seu herói na infância? Eu pensei que ele ia falar Power Rangers, né? Que ele gostava. Mas ele falou que o herói da infância era eu, gente. Olha aí que beleza. Demais. Depois eu perguntei para ele, o que você está querendo, Gabriel? Mas não, ele falou aquilo por amor, né? Mas quem foi o seu herói de infância? Você se lembra desses aí, não? Super Gênios Ativar. Não é velho demais para você, não? Nada, você se lembra, né? Você brincava depois de Super Gênios Ativar? Você se sentia um deles? Tem criança que até ganhava né? E o Jiraya? Quem aqui curtiu o Jiraya? Esses dias eu fui por isso aí, o Luiz Otávio falou para mim, meu discípulo, meu filho amado, falou assim, mas você não era da época do Spectrum Man? Caramba, hein? Spectrum Man, cara. Power Rangers. Isso aqui é do tempo do... A gente brincava, eu via a gente não, né? Porque eu não tenho idade para brincar de Power Rangers, mas eu via que a gurizada brincava de ser Power Rangers, né? Aí sentia desses caras, porque a gente acaba imitando quem a gente admira, não é verdade? Você começa a fazer imitação, isso é desde criança, né? Aí os heróis mais modernos, né? Homem-Aranha. E aí você vê aquelas crianças pequenininhas, às vezes, né? Tem aquela gordurinha bonitinha, né? Põe a máscara aí, a roupa do Homem-Aranha, fica aquele Homem-Aranha meio barrigudinho e tal, né? Mas o cara quer ser o Homem-Aranha. Bom, mas não são só essas pessoas que nos influenciam. Quando a gente vai crescendo, né? A gente começa a gostar, por exemplo, pelo menos eu não cresci tendo algumas pessoas não conhecendo bandas de música, por exemplo, na minha pré-adolescência, que eram bandas que falavam coisas legais, né? Mas quem não se vestiu como o Queen, né? Quem não quis cantar que nem o Fred Mercury? Eu tinha uns amigos meus que tinham uma banda cover, o cara cantava igualzinho o Fred Mercury, era incrível. Quem não... Bom, os Beatles não é do meu tempo, né, gente, assim, de coisa, mas quem não ouviu já música de Beatles, né? Mas aí você vê que eles são tão influentes, que eu lembro que teve um tempo que a gente foi num festival de música, que aí já estava entrando na igreja, mas a gente tinha tanta essa questão de gostar, que a gente se vestia como os Beatles. Olha só que ideia. Mas você pode ver, eu quero que agora você olhe do seu lado e veja se alguém tem o corte de cabelo igual esses daí, ó. Ah, é? Tipo Luan Santana, Michel Teló, né, gente? O cara quer seguir, bom. Mas não é só na música, tem influência do cinema, né? Quem não quis dançar igual o John Travolta, Embalos e Sábado à Noite? Isso é tão velho, mas até hoje em alguns casamentos, né? A gente vê músicas assim que os caras lembram essa época aí. Hoje o cinema está mais para esses caras aí, né? Você vê um monte de jovem com esses cabelos, até parece parecido com o que veio para cá, né? E aí já é mais a onda desses caras aí. Bom, mas depois você, graças a Deus, vê alguns jovens que eles se parecem muito com esses. Né? Tem gente que ministra louvor e que tem o sotaque da Ana Paula Valadão em pleno Mato Grosso do Sul. Já pensou, gente? A pessoa tem um sotaque mineiro em Mato Grosso do Sul. Né? E começa a falar como elas, menino, tão bonzinho e tal. E quem curte mais rock, né? Quem sabe que fica parecido com a Oficina G3, enfim.
A gente sempre pega um pouquinho das pessoas que a gente admira. Eu pergunto para você, você gostaria de ser parecido com quem? A quem você gostaria de refletir, na verdade? Você gostaria de ser parecido com quem? Quem você gostaria de ver refletido na sua vida? Houveram umas pessoas, no começo do século depois de Cristo, naquele começo do século, né, do DC, eles eram mas tão admiradores de Cristo. E Cristo estava tão presente na vida deles, que eles começaram a ser chamados de pequenos cristos. A palavra no grego, para pequenos Cristo, é cristãos. E diz então a passagem, que lá no livro de Atos, quando começou a igreja primitiva, quando começou a era cristã, os nossos irmãos daquele comecinho, eles eram mas tão parecidos com Cristo, que eles foram chamados de pequenos cristos, que na língua original, que depois foi transliterado, ficou como cristão. Mas cristão, apesar de terminar com ão, é pequenos cristos. Com quem você gostaria de ser parecido? Eu acho que você não vai gostar mais de ser parecido com seus super-heróis da infância. Nem com um desses que hoje são conhecidos na música ou no cinema. Eu creio que todos nós aqui queremos alcançar a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Quantos aqui querem ser a imagem e semelhança de Cristo? Quantos querem ser parecidos com Ele? Amém, glória a Deus. Amados irmãos, Jesus, Ele foi sobrenatural, sim ou não? Ele não foi igual a um super-herói desses que a gente viu aí, que são super-heróis de mentirinha. Aliás, vamos voltar na história dos super-heróis, só para fazer uma comparação para você. Veja só, esses aqui são os super-heróis de quem consegue ler teste oftalmológico. O que está escrito ali? 1969, o almanaque. O irmão que está aqui mais perto conseguiu ler. 1960, olha quem eram os super-heróis. Esse aqui é o Thor, loirinho de cabelo comprido. Esse Hulk aqui é meio estranho, né, gente? Esse aqui é o... O irmão sabe de tudo, hein? Só vou falando, você vai respondendo. E esse aqui? Homem de Ferro. Está meio deprimido esse Homem de Ferro, mas tudo bem. E esse aqui? Capitão. Vamos pegar esse elemento aqui. Que o Capitão América, nesse super-herói, significa o sujeito que representa os valores da América. É um sujeito correto, de caráter. E por isso ele se transformou no Capitão América. Esse aí é o Capitão América. Você acredita nisso? No filme, esse aqui é olha o tamanho do capacete para a cabeça dele, gente. Chega a ser ridículo, olha só o tamanho do ombro dele, bem franzininho. Só que aí, como ele era um homem de muito caráter, e que ele era corajoso, resolveram dizer assim, a gente precisa fazer desse rapaz e ele sempre se alistava e sempre rejeitavam ele por causa das condições físicas. Bom, dá para aparecer aí, né? Mas ele era muito corajoso, e sempre ele estava querendo servir a América nas guerras, defender o país. Então, devido a esse caráter dele de coragem, fizeram uma experiência para ele ficar fortão. Aí colocaram ele dentro dessa máquina aqui, bem de antigamente, nota-se pela roupa da enfermeira, né? Que modelito, né? Aí você tem aqui, e olha que ele sai dessa máquina, olha o que ele vira. Caramba, hein? Olha, o cara que era assim, virou isso. Sensacional, não é? Pois é, essas sempre são as histórias dos super-heróis. O Hulk, por exemplo, é resultado de uma teste de laboratório que o pai dele fez, ele nasceu e ficou fortão, e fica fortão sempre que fica muito nervoso. Pois é, mas eu queria te apresentar um super-herói às avessas. Ao contrário. Nunca ninguém viu a Deus. Não podemos ver a Deus
como ser humano e continuar vivo. Quando Moisés quis ver a Deus, ele ficou numa fenda na montanha. E Deus passou, ele não enxergou nada, ele só enxergou a glória de Deus. E como o texto diz, é como se ele tivesse visto Deus depois que ele passou, que ficou de costas. Mas mesmo assim ele viu só uma claridade. Todos os homens que tiveram a visão do trono de Deus, eles não conseguiam exatamente dizer como Deus era, porque a luz era muito radiante, a glória do Senhor era muito forte. E não dá para dizer como é Deus do ponto de vista do ser humano. Mas é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, o Deus que sabe de tudo, conhece todas as coisas, ninguém pode se esconder dele em lugar nenhum, ou fazer qualquer coisa que ele não saiba. Ele tem toda a ciência de tudo, ele pode estar em todos os lugares. Nem o Superman é assim, né, gente? Ele é eterno, ele não pode ser derrotado. Deus é pré-existente. Ele não foi criado, ele simplesmente existe. Mas também Deus, a exemplo dele, passou por uma máquina. O Todo-Poderoso passou pela barriga de uma mulher. O Todo-Poderoso coube dentro da barriga de uma mulher. Você acredita nisso? Pois pode acreditar, porque para Deus nada é impossível. E Deus fez isso. Ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória, porque ele amou você. Então quando você canta essa música, essas duas últimas músicas que nós cantamos, eu sempre choro. Eu choro naquela parte da música que diz assim, que Jesus Cristo, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu sempre choro. Porque, gente, não tem explicação Jesus morrer em meu lugar. Não tem explicação a não ser por amor. Não tem explicação. E a hora que canta Ele me ama tanto, eu me lembro do que Deus fez. Ele deixou o seu trono na glória e virou como um de nós. Provavelmente, essa seja a imagem de Jesus Cristo. Alguns estudiosos, arqueólogos, e eles buscaram qual era a imagem do homem que vivia na Palestina. E diferentemente do que alguns viam em Hollywood, ele tinha uma pele assim, queimada do sol, porque o sol da Palestina, o cara não vai ser branquinho, né, gente? Esse cabelo é porque também o sol, ele andava em sols de deserto, o cabelo ressecava, e geralmente os homens daquela época usavam barbas e bigodes, até por conta de que era difícil, Jesus andava sempre por ali, e essa é a imagem dele. Jesus não nasceu num hotel 5 estrelas, ele nasceu numa manjedoura. Ele é um herói às avessas. Sabe o que Jesus fez? E você e eu precisamos fazer a mesma coisa se queremos ser a imagem e semelhança de Cristo. Quantos aqui querem ser a imagem e semelhança de Cristo? Dá um glória a Deus. Amém. Espero que até o fim você continue com esse mesmo pique, porque a coisa vai ficar apertada para o nosso lado. Jesus abriu mão do poder de ser. Jesus abriu mão do poder de ser. Se queremos alcançar a imagem e semelhança de Cristo, nós devemos também fazer o mesmo. Veja Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, o qual, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar. Eu vou ler de novo. O qual, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar. A palavra ser igual a Deus significa o estado anterior de Jesus. É a divindade do Cristo pré-existente, ou seja, o Filho de Deus sempre existiu, mas ele se tornou homem.
Paulo, esse que escreveu Filipenses, ele faz uma comparação entre dois homens. O primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Adão, que quando recebeu uma tentação, ele e sua esposa Eva, cederam à tentação, principalmente porque o diabo disse, olha, Deus não quer que vocês o desobedeçam, comendo do fruto do conhecimento, porque Ele sabe que Ele deu essa ordem para que vocês não sejam iguais a Ele. Porque o dia que vocês comerem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. E porque eles quiseram ser iguais a Deus, nesse sentido, eles caíram e perderam a bênção de se relacionar com Deus. Mas Deus, quem fez o homem, sua imagem e semelhança, agora não deixando de ser Deus, se fez homem. Exatamente homem. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. É verdade. Por exemplo, ele nasceu de uma mulher, Deus não precisa nascer. Ele foi crescendo, Deus. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele foi tentado, como qualquer um de nós somos, mas em tudo ele venceu, e ele morreu. Veja só que ele não deixa de ser Deus, mas enquanto homem, ele abre mão do poder de ser aquele que não precisava nascer, não precisava crescer, não precisava ter fome, não precisava ter sede, não precisava ter cansaço, não precisava ser tentado, porque Deus não é tentado por ninguém, a ninguém tenta, não precisava morrer. Jesus foi 100% homem. Havia uma heresia no começo do século sobre essa questão. Alguns diziam, não, ou Jesus é Deus ou Jesus é homem, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas alguns irmãos se reuniram naquela época e disseram, no concílio que fizeram lá os cristãos, é ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem, e as naturezas inseparáveis e inconfundíveis. Isso foi falado no concílio, defendendo desta heresia. Proença, um professor meu, que escreveu a respeito da divindade de Cristo, diz assim, seu esvaziamento consiste no fato de ter deixado a glória no retraimento voluntário de seu poder. O que isso significa, gente? O que isso significa? Que Jesus Cristo, tendo todo o poder nos céus e na terra, ele se retrai de todo esse poder, se transforma num homem e achado na forma humana, ele se torna um servo, servo de todos, servo de todos. Abre mão do poder de ser, abre mão do poder, abre mão dos direitos para servir. Abre mão dos direitos para o servir. Ao invés de desejar ser servido, Jesus serve. Ele vem como rei, mas não é como rei, os reis desta terra, que se assentam no trono e ficam lá parados, engordando, e aí todos ficam servindo, e ele explora os pobres. Não é assim. Ele é aquele que vai e vive o que todos da mais baixa sociedade vivem, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele abre mão do seu poder de ser servido, porque no céu ele vivia sendo servido e adorado pelos anjos e querubins, abre mão desse poder e então se torna o servo de todos. Eu vou pôr uma declaração aí, eu quero ver se você tem coragem de assinar. Eu queria que você lesse e que, se você quisesse, depois nós vamos fazer uma oração de olhos abertos e você vai me dizer se você pode fazer essa oração. Então, por favor, leia com bastante atenção aquilo que está na tela aí, em nome de Jesus. Quantos aqui querem ser a imagem e semelhança de Cristo? Mesmo lendo isso, levante a mão e dá um glória a Deus. Espero que os irmãos continuem na mesma animação até o final. Se você então pode, vamos orar de olhos abertos, vamos todos ler juntos, vamos dizer, eu quero ser como Jesus, abrindo mão do meu próprio ser, eu quero diminuir e quero vê-lo crescer em mim, poder dizer como Paulo, eu fui morto com Cristo na cruz,
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, temos que estar dispostos de sermos os heróis às avessas também, para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Sabe por quê? Jesus, ele se humilhou. O texto diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se em obediência. Jesus tinha que ser obediente até o fim, senão nós estaríamos perdidos. Então ele humilhou-se. Agora aqui, comigo aqui. Este é um filme, claro, não se parece com aquela outra imagem, mas mesmo se você olha essa imagem, você acha que isso daqui tem jeito de um super-herói desses, como a gente vê? Já transformado e tudo mais? De um vitorioso, de um vencedor? Você imagina para o pessoal da época, mas deixa eu só ler o texto. Olha só o que o texto diz em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, escravo, doulos, tornando-se em semelhança de homens, e achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Agora, olha. Deixa eu rapidamente tentar mostrar para você, presta bastante atenção, nisso que eu vou te mostrar, que parece, não, mas para que explicar tudo isso? Mas eu queria só explicar para você entender profundamente o que é humilhar-se em obediência. O que é humilhar-se? Quem sabe me dizer quem é essa figura aí? Dessa parte da mitologia grega. Quem pode acertar? Quem é esse sujeito? Hércules. Ele é um tipo filho dos deuses, e ele é filho de um deus com D minúsculo, que concede a ele muita força. E os deuses da Grécia, da mitologia, eles representavam como os gregos viam a hierarquia social. O imperador, por exemplo, aquele que dominava, aquele que era o imperador, o rei ali, ele era considerado uma figura de Deus pelos próprios gregos. Então, o contexto grego era de deuses de poder e honraria hierárquica que dirigia e concedia poderes a homens e nações, determinando destinos. E eles acabavam acreditando nisso mesmo. Jesus estava vivendo dentro dessa cultura helênica, mas também da romana. Quem é essa figura aí? Essa figura é Augusto. Não é o fundador de Roma, mas ele é o fundador do Império Romano. Como funcionava o Império Romano? Lembra que eu te falei, vai, siga firme aqui comigo. Não desvie a atenção. A ascensão social era intensamente desejada. Esse é o contexto, olha. De difícil aquisição. Aliás, em Roma haviam, na verdade, depois você vai ver num desenho, mas na verdade em Roma só havia duas classes, a dos patrícios e a dos plebeus. Plebeu não ia chegar a ser patrício nunca. Aí, uma vez conquistada, tal ascensão levava a certos privilégios aos quais se apegavam como sendo uma segurança, um valor ou um bem maior, que deveria ser muito bem protegido. Então, isso funcionava mais ou menos nessa pirâmide. Ali estão os patrícios, que é quem nascido em Roma, de família puramente romana, cidadão romano. Então, muito pouca gente fazia parte desse pessoal, compunha a minoria da população, os patrícios. Os clientes que estavam ali logo abaixo, embora livres, eles viviam presos aos patrícios, pois possuíam uma forte relação de dependência. Esta classe era formada basicamente por estrangeiros e refugiados pobres. Tinham apoio econômico e jurídico dos patrícios, porém lhes deviam ajuda em trabalhos e questões militares. Vai guardando isso. Os plebeus
formava a maioria da sociedade romana. Ainda bem que isso acontece um pouquinho diferente nos países de hoje, né, gente? Há uma igualdade social muito grande. A plebe era composta basicamente por pequenos comerciantes, artesãos e outros trabalhadores livres. Possuíam poucos direitos políticos e de participação na vida religiosa. Aí está como era formada a sociedade em Roma. Pois bem, agora presta atenção. Nessa formação de hierarquia social, aparece Jesus e Paulo diz que ele é isto. Exatamente. Jesus toma a forma de escravo. Quando diz assim, e achado na forma humana e tal, de servo, servo é a tradução da palavra doulos, que significa a parte mais baixa da casta social de Roma. Jesus é inferior a todos, sem direitos, nem ao descanso. O escravo não tinha direito nem ao descanso, e é aquele que sempre serve aos outros. Um exemplo típico disso, e porque aconteceu, um dos problemas que aconteceu de falta de interpretação de Pedro, foi quando Jesus, ele vai na cerimônia do lava-pés, ele põe a toalha aqui na cintura, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Os pés dos discípulos daquela época era um pé bem de porquinho mesmo, porque eles usavam, pé de palmeirense mesmo, usava aquelas sandálias e eles andavam não, mas não é nenhum preconceito, porque a torcida do Palmeiras é conhecida assim, né, na brincadeira. Aí, eles tinham aquelas sandálias, eles andavam naquela poeira, no sol quente, e rachava tudo o pé. Não precisa você lavar o pé do cara. Então, ninguém de uma alta escala da sociedade lavava o pé de ninguém. Quem que lavava o pé dos outros? O escravo. Quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro fala, comigo não, porque aqui quem manda é o Senhor. Se tem alguém que tem que fazer o papel de escravo, serei eu. Deixa comigo que eu lavo. Jesus falou para ele, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele diz, então lava a mão e a cabeça também. Isso também tinha sentido, não é só para ele brincar com Jesus, porque era dado uma bacia e depois, antes da comida, era feito todo um cerimonial de lavagem das mãos. E quem era muito querido como convidado naquela casa, também tinha a sua cabeça ungida com óleo, dizendo, você é muito querido meu. Então Pedro disse assim, bom, se é para significar que eu te pertenço, então lava tudo que tem que ser lavado, nós vamos cumprir todo o cerimonial. Agora, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é nenhuma figura que talvez fosse admirada pelos intelectuais e aqueles mais altivos da sociedade moderna, pós-moderna, da sociedade de hoje. Muitos diriam assim, ai, que sujeitinho asqueroso, porque ele se pôs no lugar de escravo, daquele que serve. Jesus, ele foi humilde, porque ele queria obedecer até o fim. Porque se Jesus não fosse obediente, não morresse em nosso lugar lá na cruz, eu e você estaríamos perdidos. Vamos ver uma outra declaração? Quantos aqui querem alcançar a imagem e semelhança de Cristo? Levanta a mão e diga glória a Deus. Ah, glória a Deus. Os irmãos continuam animados. Veja só. Leia. Dê uma olhada nisso. Você seria capaz de assinar essa declaração? Então leia junto comigo. Diga. Eu quero ser como Jesus, abrindo mão dos meus direitos, considerando os outros superiores a mim mesmo. Não quero me apegar a nenhum poder desta terra. Minha maior ambição é de ser servo de Cristo, do meu irmão. Amém? Glória a Deus. Gente,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Não imagine Jesus como se andando pela rua como se fosse um andarilho, um mendigo. Não, ele se vestia bem, ele se comportava bem. Ele era, para muitos, considerado um dos mestres mais capacitados de Israel. Ele era um rabino famoso, muito estudado. Desde criança ele aprendeu a Torá e era conhecedor muito da palavra de Deus. Era um homem que, se ele falasse aqui nos tempos de hoje, todos admirariam, assim como admiravam na época, dizendo: olha, sabe muito, mas muito bem preparado. Estou dizendo isso porque quando eu disse sobre a imagem de Jesus, eu não quero que você o confunda assim. Mas a verdade é que Jesus veio para servir a todos. Ele veio para considerar o outro superior. Ele não veio para defender os seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos por amor. Se você faz uma declaração como essa, imagine como seria seu casamento. Vamos aplicar isso nos dias de hoje. Você assinou essa declaração, então tá bom. Aí, a Bíblia diz que os homens devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. A maioria dos problemas que eu vejo no casamento, que levam até algumas pessoas a se divorciarem, é porque as mulheres dizem assim: não, mas ele não faz nada para me agradar, ele não faz isso que a Bíblia manda. E aí o marido diz assim: não, e ela também. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Ela também não faz nada para me agradar, ela não anda junto comigo, nós não estamos sobre a mesma missão. O que é isso? Meus direitos. Ah, mas se eu tenho... Ah, pastor, você fala isso porque você não tem uma mulher que nem a minha. Bom, eu não sei com relação à sua mulher. Minha mulher é uma princesa. A mais linda de todas as princesas. Ela chega, eu digo bom dia para as pessoas dizem: bom dia, dormiu bem, pastor? Claro, todo dia eu durmo ao lado de uma princesa, gente. Você acha o quê? Acordo bem. Mas na verdade é que quando as pessoas tiram algum direito nosso, nós dizemos: mas ele não cumpre a parte dele. Lá não está escrito assim: maridos, amem suas esposas desde que elas sejam submissas a vocês. Está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Aliás, Jesus amou a igreja é submissa a Cristo todo o tempo? E ele continua amando a igreja. Quando aqueles apóstolos andavam com Jesus, ele foi obediente, ele foi humilde, e eles, olha, você viu o que os apóstolos fizeram? Eles abandonaram Jesus quando ele precisava da oração antes de ir para a cruz, lá no Getsêmani. Na hora comigo, eles não oraram, dormiram. Depois que vieram aqueles caras que vieram prender Jesus, eles também deixaram Jesus sozinho, acabou. O único que foi mal informado foi Pedro, que ele puxou a espada e queria sentar a espada bem no meio do cucuruco do soldado, e falou: vou rachar a melancia desse soldado agora. E foi lá e mirou bem no meio, só que o soldado foi rápido, ele arrancou a orelha. Jesus pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e falou: Pedro, não é assim não, Pedro. Não é assim. Quem viver pela espada morrerá. E aí ele pega e coloca. Gente, agora presta bastante atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Ó. Qual foi a confusão de Pedro? Falando em humilhar-se. Qual foi a confusão de Pedro? Olha só. Deus, aliás, isso foi uma explicação que Deus me deu num tempo a sós com Ele. Deus foi me mostrando nas Escrituras, não foi nenhum só. Eu me sentia como se eu estivesse lá dentro daqueles momentos que antecederam a cruz. A crucificação. Já contei esse testemunho aqui, não vou contar de novo, talvez uma outra hora, mas eu estava lá lendo a Escritura e é como se eu estivesse vivenciando aquilo. Pedro, numa certa oportunidade, Jesus me mostrou isso, ele chega para Jesus disse: bom, gente, agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos daqueles que vão matá-lo. Aí Pedro: opa, aí não.
Não, ninguém vai fazer isso. Aí quando ele viu que Jesus estava numa certa convicção falando aqui, ele puxa Jesus de lado, mas todo mundo está escutando, e ele, olha como Pedro era, cara. Ele repreendeu, o texto diz, Pedro repreendeu Jesus. Jamais um discípulo daquela época, conhecendo e sabendo Pedro quem era Jesus, ele repreendeu o rabino dele, ele repreendeu o mestre, e falou assim, de jeito nenhum o senhor deixará que isso lhe aconteça. O que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, ou que Pedro estava endemoniado. Num certo sentido, sim, mas não nesses que a gente vê hoje. É o seguinte, o pensamento de Pedro foi tomado pelo pensamento do diabo. E aí então ele falou assim, não faz isso não. Não vai para a cruz não. Eu vou ser o primeiro a te defender. Porque Pedro era um zelota. E como um zelota, ele acreditava que o Messias apareceria, montaria um exército e tomaria o poder de Roma, e Israel voltaria a ser a nação de Deus que que governaria a terra. Essa era a expectativa do Messias para Pedro. Quando Jesus fala que ele vai ser morto e vai ser humilhado, fala, não pode, não é nesse Messias que eu acredito, não pode ser assim. Aí então, preste atenção, aí então, Pedro começa a ter um probleminha com Jesus. Quando Jesus pega a orelha do soldado e cola no lugar, e vai indo para a crucificação, Pedro para e pensa assim, esse não é o Messias que eu esperava, não. Esse não é o Messias que eu queria. Esse Messias de dor, esse Messias de sofrimento, não é não. Sabe o que fez Pedro? Ele recuou. Aí ele chegou lá na porta de onde Jesus ia ser julgado, lá no Sinédrio. Aí a polícia, toda lá, polícia do templo, e tinha uma mulher que cuidava da portaria lá. E aí vai entrando o discípulo a quem Jesus amava e Pedro. Aí a mulher que trabalha na porta conhece o discípulo a quem Jesus amava. E ele entra. E aí ela para Pedro. Aí João percebe que Pedro não está com ele. Aí ele volta e pede para a mulher liberar Pedro. E a mulher libera Pedro. Ela vê Pedro, tal, Pedro volta, tal. Dali a pouco, eu acho que a mulher saiu do turno dela. Aí ela vai e fica ali ao redor de uma fogueira. E aí, ao redor da fogueira, ela está ali se aquentando, e ela vê Pedro, fala assim, ei, você é um deles. Não, não sou não. Não. Aí ele nega. O que Jesus tinha avisado Pedro? Quando ele disse assim, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Você vai me negar 3 vezes. Ele fez isso diante da empregada da porteira lá da portaria. Veja só, como nós temos uma impressão errada de poder. Jesus não veio para buscar o poder dessa terra, porque o poder dele excede aos poderes dessa terra. E aí você está dizendo, não, mas então, porque no pensamento grego, esse homem não vai mudar nada. O que vai mudar? Ele é fraquinho, ele não tem o poder dos deuses, então não vai mudar nada. Diante dos olhos de Roma, eu falei, esse tal de Jesus, o tal do Pôncio Pilatos até tentou livrar a pele dele. Ele olhou para Jesus e falou assim, esse cara aí não oferece perigo para Roma, vamos livrar. Foi os judeus, né, do partido dos fariseus principalmente, e o do templo, os sacerdotes, que provavelmente faziam parte dos saduceus, eles que gritavam, crucifica, nós estamos condenando. E o Pilatos tentou de tudo quanto é jeito, porque não oferecia perigo nenhum a Roma, porque Roma tinha aquela visão de poder, e Jesus não pertencia aos patrícios, Jesus não tinha dinheiro, não tinha poder militar, não tinha nada. Em síntese, era o que a gente chamaria pobre coitado. Herodes, quando viu Jesus, ele queria tanto ver Jesus, porque Jesus fazia milagre, o povo falava tanto de Jesus. Quando ele viu Jesus, ele falou, isso aí que é Jesus?
Aqueles homens, os criadores da República, os primeiros senadores da história, eles achavam que a República mudaria a história das nações. E é verdade que teve pontos importantes na República, e a gente vive hoje uma República de uma outra maneira, mas diga-me, o nome de um imperador, a não ser o que eu citei, qual é o poder de transformação social que teve o dinheiro, o poder político e o poder militar? Uma casta permanecia no poder, oprimindo os pobres. Quem era plebeu jamais seria patrício. Depois veio toda essa história da república, veio a democracia, veio uma porção de coisas. E os sistemas operados em base de poder humano produzem o quê? Uma porção, milhões e milhões de pobres, e um tamanho desse aqui, ó, cabe nesses 2 dedinhos, de ricos. Qual é a mudança social que a gente vê no poder humano? Tem dinheiro, tem poder militar, tem o poder da mídia, mas o que eles mudam? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Na igreja primitiva, ninguém tinha necessidade alguma, porque tudo que eles tinham em comum. Ninguém passava necessidade na igreja primitiva. Não era porque eles tinham virado comunistas e repartido os bens entre si. É porque eles tinham comunhão uns com os outros, e eles não podiam ver irmão nenhum sofrendo. E todos viviam assim. Olha, eu vejo assim, quando eu leio o livro de Atos, eu falo, que lindo isso, né, gente? Nenhum irmão pode passar necessidade, porque eles se envolviam, e todos eles tinham um padrão de vida comum a todos. Olha que lindo. Não era a força de um poder político, mas o Espírito Santo estava dentro deles, e eles eram parecidos com quem? Com quem eles eram parecidos? Com Jesus. Eles eram os pequenos Cristos. Revolucionário isso, não é verdade? Por isso que o discipulado é revolucionário. Por isso que o discipulado é revolucionário. Os poderes de castas religiosas não resolvem também. Estamos criando uma religião grande, sem transformação social nenhuma. Mas quando os discípulos resolvem ser iguais aos seus mestres, eles não vivem mais para a glória de si mesmos, eles vivem para a glória de Deus. Eles vivem para a glória de Deus. Eles não ficam pensando, eu vou ter dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter sucesso, eu vou ter poder, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, como eles são parecidos com Jesus, eles começam a viver para a glória de Deus. Jesus vivia para a glória de Deus, amém? Eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui permanecem firmes na ideia de serem a imagem e semelhança de Cristo? Levanta a mão e diz, glória a Deus. Amém. Viver para a glória do Pai. Quando você abre mão do poder do ser, quando você se humilha em obediência, não importando como estão as situações, você vai ser obediente à palavra, independentemente de como vão até as relações, marido, mulher, pais e filhos, não é? Porque muitas vezes a gente diz, olha, eu sou pai, e a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais. Está aqui, meu filho, lê isso aqui. E a gente sai dando bibliada nos filhos. Não é assim? Sabe, porque Jesus se humilhou em obediência, olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com ele, ó. Em consequência do quê? Dele ter se humilhado e ser obediente até a morte e morte de cruz. Em consequência disso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é demais.
Ele sabia quem ele era exatamente. Então não importava ele ser servo de todos, escravo de todos, não importava que ele não tivesse dinheiro aqui na terra, que ele não tivesse poder político, poder militar, não importava, poder político no sentido do partidarismo e de toda essa hierarquia social. Mas para ele não importava, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia, e ele sabia qual era a sua missão, ele viveu a sua missão, e ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo que ele precisava, ele teve. Você já ouviu a Bíblia dizendo que, com exceção do momento em que ele fez jejum, que Jesus passou fome, que seus discípulos passaram fome, que eles não tinham o que vestir, que eles não tinham como ir de um lugar para o outro, porque estava faltando dinheiro? Eles buscavam em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas eram acrescentadas. Veja só, Deus exaltou Jesus grandemente, sobremaneira, singularmente, absolutamente. Ele tem um nome, Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Todos os joelhos estão dobrados para confessar abertamente que Jesus é o Senhor. Ele é autoridade sobre todas as esferas hierárquicas, no céu, na terra e no inferno. Os gregos começaram a se converter, porque eles começaram a perceber que só havia um Deus. Acabaram com aquela historinha de brincadeirinha de Hércules, de Poseidon, de não sei quem. Eles começaram a se converter. Os soldados romanos, alguns deles ligados à camada dos patrícios, porque eram da cavalaria real, eles começaram a olhar, e como eles andavam com alguns presos, e eles condenavam alguns cristãos, eles começaram a olhar a vida daqueles pequenos cristos, e eles começaram a se converter, porque eles começaram a ver onde estava verdadeiramente o poder, que era o poder do Espírito Santo na vida daqueles que seguiam a Jesus. Veja, quando Jesus morre, acontece algo nas regiões celestiais. Em Colossenses 2,15, Paulo escreve: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha, Paulo está falando assim, tem uma avenida celestial, é a Avenida Afonso Pena do céu. E aí então teve um carro alegórico, e Jesus estava sentado no trono, e ele passou, e as pessoas estavam ao redor, e estavam olhando para aquele carro, e Jesus estava lá, e aí eles todos perceberam que a morte de Jesus na cruz, deu a ele um nome que é sobre todo o nome, deu a ele a autoridade que é sobre toda a autoridade, e ele está andando ali, e todos os principados e potestades e dominadores das trevas vêm algemados a esse carro alegórico, mostrando que o diabo foi derrotado de uma vez por todas, e ele não tem mais poder na vida daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? E tendo despojado poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A imagem e semelhança de Jesus, você também já triunfou sobre todos os principados e potestades e autoridades do mundo das trevas. Quem quer ser a imagem e semelhança de Cristo aí, dá um glória a Deus. E a imagem e semelhança de Cristo, o seu corpo não permanecerá na sepultura. Você vai ressuscitar em Cristo Jesus e viverá eternamente com Ele. Alguns aqui receberão muitos galardões. A Bíblia diz que em tempo de tribulação, alguns chegarão aos céus, e por causa do grande sofrimento que eles passaram por causa de Cristo Jesus, eles receberão uma honra, que receberão uma coroa. E essa coroa será por honra ao mérito de terem passado pela tribulação e terem permanecido fiéis ao Cristo. Veja só, quando esses homens chegam com as coroas diante do rei, o que eles fazem? Eles são parecidos com quem? Com Cristo, é ou não é? Eles são a imagem e semelhança de Cristo. Então deixa eu te mostrar o que significa o
que nós lemos em Filipenses. Olha, Jesus glorificou o Pai, mesmo quando ele estava sendo glorificado. Dá uma olhada nisso, ó. O Senhor Jesus não foi egoísta, nem vaidoso, mas mesmo em sua exaltação, todo louvor, honra, glória e poder pertenceram, em última análise, ao Pai. Vê se não está escrito aqui, ó. Aqui, opa. Veja, vamos voltar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de... Jesus é maravilhoso. Quantos aqui querem ser a imagem e semelhança de Cristo? Levanta a mão e diz glória a Deus. E como você, que é parecido com Cristo, o que você faria se você recebesse então uma coroa lá nos céus? Dá uma olhada nisso. E os 24 líderes caíam de joelhos diante dele, ou anciãos, caíam diante dele e adoravam. Atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Quando nós chegamos diante de Deus, quando nós estivermos frente a frente com Jesus, ouro não vai mais ter sentido, dinheiro não vai mais ter sentido, dólar não vai mais ter valor, nada do que você quis nessa terra vai ter significado algum. Quando você olhar nos olhos de Jesus, até que se alguém tiver te dado uma coroa lá no céu, você vai pegar a coroa e vai depositar aos pés de Jesus, porque você vai falar: Jesus, o que me importa além de Ti? Eu amo o Senhor e o Senhor é o maior tesouro e eu entrego tudo ao Senhor. Porque está diante de Deus. E eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, sendo a imagem e semelhança de Cristo, onde Cristo estiver, você também estará. Porque onde você está agora, Cristo também está. Porque Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tem ordenado. E eis que serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Essa é a mensagem do Evangelho. Quantos aqui vão insistir com o desejo ardente de alcançar a imagem e semelhança de Cristo? Levante a mão e diga assim: eu quero. Diga com certeza: eu quero. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Não se movimente agora. Só feche os seus olhos e comece a orar. Comece a jogar para dentro de si esta mensagem. Que você possa deixar essa palavra cair no teu coração. Se tem algumas coisas que você não entendeu, o Espírito Santo vai completar a palavra. Mas não deixe de orar agora e buscar uma interpretação. Feche seus olhos agora e ouça isso. Feche seus olhos em oração. Para alcançar a imagem e semelhança de Jesus, você tem que abrir mão dos seus direitos, até o direito de ser. Jesus fez isso. Não se agarre ao seu status quo. Humilhe-se em obediência. Você foi chamado
para ser humildemente obediente. Seja obediente. Humildemente obediente. E viva para a glória de Deus. Que em todo tempo você não viva para defender-se, para dizer, olha, eu sou importante, preciso ser reconhecido. Viva para a glória de Deus. Continue orando. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. Ele precisa ser o Senhor. Ele não precisa ser um conhecido seu. Não, eu conheço Jesus desde pequenininho. Não é só conhecido, não. Não, eu sou religioso. Não é só religioso, não. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Se você não entregou sua vida para Jesus, você agora pode entregar sua vida para Jesus. Quantos estão aqui que querem entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar? Deus abençoe você. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Deus abençoe você. Quantos aqui querem mudar totalmente, deixar de ser parecido com ídolos dessa terra, ou ídolos inventados pelo homem, e ser a imagem e semelhança de Cristo? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão e diga assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, o Senhor. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão bem alto. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Diga assim, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja o Senhor, o dono da minha vida. Jesus vai mudar a sua própria existência. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e entregue-se em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está agindo. Não são palavras de persuasão humana, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão, entregando a sua vida assim para Jesus. Há mais alguém? Levante sua mão, levante sua mão. Se o Espírito Santo está falando com você, levante a sua mão e entregue sua vida para Jesus. Nada, nem ninguém pode impedir você de fazer isso. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você, jovem. Mais alguém? Há mais alguém? Oh Jesus, o Senhor disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. Fala com as tuas ovelhas, Jesus. Há mais alguém que é ovelha de Jesus e ouviu a voz do bom pastor? Levante a sua mão. Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Quero chamar todas aquelas pessoas que levantaram suas mãos, que saem dos seus lugares. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, pode vir, venha. Vem aqui à frente, venha. Pode vir, venha. Você que levantou a sua mão lá atrás, aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Onde estão as pessoas que levantaram suas mãos? Não fique constrangido, não. Vem aqui, você vai receber a oração que vai mudar a tua vida. Mudar a tua vida, mudança total de vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não é para constranger você. O Espírito Santo vai te dar força para você sair daí, do seu lugar. Pode vir à frente, pode vir. Você que levantou sua mão, vem à frente. Onde estão? Isso, pode vir, venha. Vem, querido. Alguém ali levantou a mão, ajude alguém aí, pergunte para quem está do seu lado, dá uma olhada do seu lado, vê se alguém precisa da sua ajuda. Pode vir aqui à frente, você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Você vai orar, fazer a oração mais importante da sua vida. Sabe que a oração mais importante, aquela da vida ou morte, é essa oração aqui. É que faz a diferença entre viver eternamente ou morrer eternamente. Mesmo que você não tenha levantado sua mão, mas você agora quer vir aqui à frente, mesmo que você não levantou a mão, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui à frente.
Nós vamos orar por você. Mais alguém? Pode deixar, eu vou esperar você chegar. Pode vir. Venha, venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que estão, igreja de Deus, fiquem em pé. Fiquem em pé, igreja de Deus. Levante a sua mão, comece a interceder aí. Comece a interceder. O que você deseja para essas pessoas, não é? Que elas sejam livres da culpa, que elas saiam da condenação, que elas recebam o amor de Deus. Comece a orar, ora, levante sua voz em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, entregando sua vida para Jesus, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, fale assim: Senhor Deus, pode deixar sair da sua boca, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor entregou o seu filho para morrer em meu lugar. E eu agora entrego a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu me arrependo. Arrependa-se agora, diga assim: eu me arrependo de ter controlado minha vida. E eu passo o controle da minha vida para Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui, vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos nos assentar aqui nessas cadeiras que estão aqui à frente, por favor. Vamos sentar. Senta aqui à frente, isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui querem ser a imagem e semelhança de Jesus? Digam de novo: eu quero. Então vamos orar. Vamos orar, fique em pé, você que está sentado, fique em pé novamente. Vamos orar e encerrar este culto. Recebe a bênção de Deus aí na sua vida. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, o Pai que amou tanto você, que entregou o seu próprio Filho, que o amor de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a graça maravilhosa do Filho de Deus, que deixou seu trono lá na glória, se tornando homem, servo, obediente até a morte e morte de cruz. Que a graça de Jesus visite você, sua vida, sua casa. Que a comunhão do Espírito nos faça um, que nós vivamos em unidade na comunhão do Espírito. Que o amor nos una cada vez mais nessa comunhão do Espírito. E que as consolações do Espírito sejam sobre a sua vida. E que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus faça você ser a imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.